Olá, turminha! Na aula de hoje, vamos aprender sobre os aspectos relacionados às cidades, como o dia a dia das pessoas que vivem nesses espaços. Abram a apostila de Geografia na página de abertura do capítulo 5, Espaço Urbano. Vamos lá? Na parte de cima da página de abertura da apostila de vocês, coloquem a data de hoje, dia 28/10/2020. Vamos observar com a prof, na imagem de abertura do capítulo, os elementos que compõem essa ilustração. Os elementos culturais são os mais marcantes nas construções dessas paisagens do que naquelas que compõem a área rural do município. Assim, nas cidades, há um número maior de moradias e outros tipos de construções, como comércios, indústrias, escolas, postos de saúde, terminais de ônibus, ruas e avenidas. Vocês sabem dizer se essa imagem foi feita em planos? Quais são eles? No primeiro plano, que é o plano mais próximo, estão os carros. No segundo plano está a calçada com os pedestres e os comércios da cidade. E no terceiro plano estão os prédios ao fundo da imagem e no quarto plano, o céu. Vamos observar os elementos que compõem a paisagem ilustrada, comparando com a cidade onde vivemos, aqui na cidade de Penha. Nós vemos os automóveis, pedestres, o semáforo, uma árvore na calçada, comércios em geral e prédios. Todos esses elementos conseguimos encontrar aqui na nossa cidade de Penha. A cidade na ilustração parece ser um pouco maior e mais desenvolvida pela quantidade de prédios existentes, mas mesmo que poucos, em Penha também possuem alguns prédios. Agora na página 3, na parte de cima da apostila de vocês, coloquem a data de hoje, dia 28/10/2020. Neste capítulo, você vai conhecer um pouco mais sobre as paisagens das cidades brasileiras e como é a vida da população nessas áreas urbanas. Roda de conversa. Observem a obra de arte do pintor Marcelo Szymanewski. Essa pintura é uma cidade. Agora eu quero que vocês observem com bastante atenção todos os elementos que compõem essa obra. Agora vamos dar uma lida nas referências. Essa obra é da coleção particular do pintor Marcelo Szymanewski. Foi feita no ano de 2010 em óleo sobre tela. Seu nome é Resistindo à Modernidade e possui o tamanho de 50 centímetros por 70 centímetros. Mas por que será que o nome dessa obra se chama Resistindo à Modernidade? Vamos observar com um olhar mais atento essa obra. Vejam que há carros antigos e casas simples ao mesmo tempo, que ao fundo vemos os prédios e um avião. Assim, uma interpretação possível seria de que parte da cidade não deseja se modernizar, não dando espaço aos arranha-céus próprios de uma cidade grande. Por isso, se chama Resistindo à Modernidade. Vamos observar agora o cotidiano das pessoas que vivem nesse lugar que o pintor dessa obra retratou. Encontramos comportamentos de uma cidade agitada, em razão do movimento de veículos, pedestres e pelas atividades de trabalho, como o serviço de mudança, a venda de alimentos, entre outras. Outra observação é a diferença social mostrada na cidade. Por exemplo, o carrinheiro. Carrinheiro é quem trabalha empurrando o carrinho de mão, em contraste com as outras atividades de trabalho, como o entregador, o vendedor de cachorro-quente, entre outras funções de trabalho.
Agora, no caderno de vocês, respondam as seguintes questões. Letra A. O que essa imagem representa? Letra B. Nela há mais elementos naturais ou culturais? Letra C. O pintor dessa obra de arte conseguiu retratar um pouco do cotidiano das pessoas que vivem nesse lugar? Explique. E letra D. Esse lugar se parece com a cidade onde você vive? Pausem o vídeo e façam essas questões lá no caderninho de vocês. Agora vamos para a página 4. Na parte de cima da apostila de vocês, coloquem a data de hoje, dia 28/10/2020. Cidades. Assim como no campo, há diferentes elementos que formam as paisagens das cidades, porém, com o maior predomínio de elementos culturais, como ruas, viadutos, comércios, moradias, entre outros tipos de construções. Essa é uma vista da ponte Octávio Frias de Oliveira, formada por duas pistas que cruzam o Rio Pinheiros, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, e foi feita em 2016. Como vocês observam, a maior predominância dos elementos culturais, que são os feitos ou modificados pelo homem. E nós temos alguns elementos naturais, como algumas árvores, como o rio que passa no meio, o céu, mas o restante são todos elementos culturais. Conforme você estudou, as cidades podem ser classificadas de acordo com o número de habitantes que nelas residem e atividades econômicas realizadas. Dessa forma, há cidades de pequeno, médio e grande porte, que podem apresentar diferentes características que não se repetem em nenhum outro lugar, formando assim uma paisagem única. Essa é a cidade de Pirenópolis, em Goiás. É formada por suas belezas naturais e pela arquitetura antiga de muitas casas e ruas que compõem a cidade. Essa foto foi tirada em 2017. Você já parou para observar como é a paisagem da sua cidade? E os elementos naturais e culturais que a formam? Vamos conhecer agora um pouquinho melhor nossa belíssima cidade de Penha. Você provavelmente já deve ter visto essas imagens em revistas, televisão ou sites de viagem e turismo, não é mesmo? Você não se enganou, essas belíssimas paisagens são da atrativa e encantadora Penha, uma cidade com 30 mil habitantes que está localizada no litoral norte de Santa Catarina, a 12 quilômetros da foz do rio Itajaí-Açu e do aeroporto de Navegantes. Seus simpáticos e receptivos habitantes estão distribuídos numa área de 59 km², divididos em 7 bairros. Favorecida pela geografia, Penha possui 32 km de belíssimas praias para os mais diferentes estilos, além de montanhas, comércio e lazer. Muito lazer! Mas antes de falarmos sobre o que mais atrai visitantes ao município atualmente, vamos conhecer um pouquinho sobre os bairros que compõem essa cidade cheia de belezas naturais. Nosso passeio começa no interior de Penha, nos bairros de São Cristóvão, São Nicolau e Santa Lídia. Esses pacatos bairros do município sempre tiveram a agricultura como sua principal atividade,
por estarem distantes do centro e por terem terreno fértil e favorável para o cultivo. Aqui toda Santa Lida, queimada, até o Morro das Cabras, até lá a entrada da nação aqui, morava 108 moradores. Aqui nesse lugar tinha 285 engenhos de farinha de cana. O homem vinha comprar cachaça aqui, ele trazia o caminhão, enchia o caminhão de banana na roda e botava 20 barris de cachaça dentro. Naquela época, os fiscais coitados não é banana, não, para não pagar imposto. Não. Naquele tempo, você imagina. A Penha só tinha 3 comerciantes, um na nação e dois na Penha só. A Penha não era nada, né? Eu ia comprar peixe na nação. Comprava 10 corvinas escolhidas por R$1. Cabra, por causa do morro. O morro tinha 2 pontas. Grade de cabra, a gente tinha botado o Morro das Cabras por causa disso. O Morro das Cabras por causa de ficou cabra. Atualmente, algumas empresas se instalaram nessas localidades e passaram a oferecer uma característica a mais para os bairros, com atividades nas mais diversas áreas de atuação, gerando emprego e renda aos seus moradores. Distante 8 quilômetros do centro de Penha e ao lado do bairro de Santa Lídia, encontramos outro importante bairro, conhecido como Gravatá. Gravatá era mais pequenininho, né? Era pequenininho, na época não tinha escola, até não tinha escola para as crianças, até foi comigo também quando estava na escola. Depois foi indo, foi acrescentando, e Gravatá era pequeno, era roça, era carro de boi, era carroça a cavalo, carro de boi, melhor dizer, né? Mas o Gravatá foi por causa que as cercas das casas eram Gravatá, aquele Gravatá plantado, aí foi o nome de Gravatá, que até hoje chama Gravatá. É no Gravatá que estão localizadas diversas empresas de beneficiamento de pescado, que industrializam parte da produção de Penha e região. É aqui também que está localizada a famosa Rua da Inveja, uma avenida conhecida por esse curioso nome devido aos moradores construírem casas cada vez maiores que a de seus vizinhos e que, segundo a lenda, motivados por inveja. Ainda no Gravatá, cercada por imensas montanhas, encontramos a pacata e encantadora Prainha de São Miguel, uma vila de pescadores favorecida pela localização e pelo mar calmo e famosa pela captura de camarão, uma iguaria do litoral catarinense. Eu nasci aqui, meu pai trabalhava na pesca também, e aí foi se esticando a família, né? O pai era pescador, meu avô era pescador, eu não tenho filho, é só filha, né? Já ali para mim a pesca só enquanto eu vivo. E da agora para frente vai levando a vida enquanto a gente tem saúde e vai trabalhando. Sim, essa praia aqui é legal, porque ela tem um tempo que ela é mansa, tem um tempo que dá um vento sudoeste não é, o leste-sudoeste, ela fica brava e depois fica mansa de volta. Ela é boa para banho, ela não tem buraco, uma praia que não tem repuxo, e ela é boa para trabalhar, para morar. Na região central de Penha encontramos 2 bairros. O Nossa Senhora de Fátima é um bairro basicamente de moradia, que está em franca expansão devido à proximidade do centro do município, onde o comércio possui maior força e diversidade. É no centro também que estão as maiores prestadoras de serviço e onde se localiza a Câmara de Vereadores de Penha. Neste prédio, os vereadores e servidores trabalham para manter o Código de Posturas atualizado e para modernizar as leis e buscar melhorias para todos. É aqui também que se discute o futuro da cidade, preparando Penha para as novas gerações. O centro de Penha não possui apenas serviços e comércio. Aqui estão algumas das mais belas e importantes praias da cidade, como a Praia do Quilombo, ideal para a prática do surf, e a Praia Alegre, destinada para famílias e esportes aquáticos. Foi também no centro onde teve início a comunidade de Nossa Senhora da Penha, cuja primeira igrejinha foi construída em 1823 e hoje dá lugar à igreja matriz da cidade. Apesar de antiga, a igreja de Nossa Senhora da Penha não foi a primeira edificada no município. Na nossa viagem pelos bairros, vamos conhecer a Capela de São João Batista, datada de 1757
e construída para ser o marco do povoado que capturava e beneficiava baleias para a extração do óleo desses gigantes dos mares. A pesca entrou em declínio ainda no século XVIII, mas as histórias do bairro de Armação do Itapocoró e seus encantos permanecem até os dias atuais. Quando Penha foi emancipada em 1958, não tinha nem energia elétrica. Tudo era assim primitivo. Na época da Segunda Guerra Mundial, faltou querosene. Pessoal, não tinha energia elétrica e ainda faltou querosene. Consta-se que o cirurgião Luiz, que foi o último arrendatário da pesca da baleia aqui da Armação, eram dois, ele era um. Que ele tinha uma namorada ali para aqueles lados. E parece que quando houve a decadência da pesca da baleia aqui, a extinção, ele foi morar para lá. E ali juntou-se a outras pessoas que tinham também influência, acabaram se reunindo ali e fundaram a comunidade Nossa Senhora da Penha. Ali logo já foi criado o cartório, digamos assim. O cartório veio antes do distrito. Então, a Câmara Municipal de Itajaí reuniu-se no dia 21 de junho de 1958 e aprovou a emancipação do distrito de Penha, desmembrando de Itajaí. E foi marcada a instalação do município para 19 de julho. O bairro de Armação do Itapocoró é onde está a maioria das praias da cidade, como a bela e preservada Praia Vermelha, a exuberante e inspiradora Praia Grande, a paradisíaca e encantadora Praia da Paciência e a pitoresca e graciosa Praia do Trapiche. Na belíssima Praia de Armação é onde encontramos também as fazendas marinhas para o cultivo de mexilhões, uma das atividades de maior expressão na cidade. As praias de Penha sempre foram um grande atrativo para veranistas e turistas, que buscavam suas águas para descanso e lazer. Na década de 90, uma grande transformação ocorre na cidade, com o início das atividades do Beto Carreiro World. A instalação do parque temático muda as características de Armação e Penha passa a ser conhecida nacionalmente após o empreendimento se tornar o maior da América Latina e um dos maiores do mundo. Em 2017, ao completar 59 anos de emancipação, a Câmara de Vereadores de Penha se orgulha por fazer parte de uma cidade linda, construída por gente trabalhadora e hospitaleira, de economia diversificada, cheia de oportunidades e preparada para o futuro. Venha para Penha e conheça suas belezas e seus encantos. Penha, 59 anos de emancipação política e 258 anos de história. Vamos agora para a página 5. Na parte de cima da apostila de vocês, não esqueçam de colocar a data de hoje, dia 28/10/2020. Na seção Atividades, vamos fazer uma observação mais detalhada dos elementos que formam as paisagens urbanas, principalmente dos elementos culturais. As diversas atividades econômicas que ocorrem no espaço urbano possibilitam a construção de um maior número de elementos culturais em relação aos naturais, diferente do que ocorre no espaço rural, em que os elementos naturais são a maioria quanto aos elementos culturais. Número 1. Analise a imagem a seguir sobre o espaço urbano. Nessa imagem, observamos vários elementos. Todos eles estão numerados. Número 1 é um poste de rua. Número 2 é a calçada onde os pedestres andam. Número 3 é uma serra. Número 4, a praia. Número 5, uma árvore. Número 6, um ponto de ônibus. Número 7, um comércio. Número 8, prédio. Número 9, lixeira. 10, poste de iluminação. 11, telefone público. 12, semáforo.
13, automóvel. 14, uma faixa de pedestre. 15, uma calçada rebaixada para acesso aos cadeirantes. E o número 16, uma floreira. Letra A. Agora, escreva o nome de todos os elementos numerados que compõem a imagem. Vocês vão escrever o nome dos elementos. Por exemplo, onde está o número 1? Está aqui. O elemento do número 1 é um poste de rua. Então, vocês vão escrever no número 1, poste de rua. Além de escrever o nome de cada elemento, eu quero que vocês escrevam se esse elemento é cultural, ou seja, modificado pelo homem, ou natural, que não foi modificado pelo homem. O poste de rua é um elemento cultural, então vocês vão colocar ao lado do nome a palavra cultural. Se for um elemento natural, vão escrever natural, e assim por diante com o número 2, 3, 4, até o número 16. Pausem o vídeo e façam essa questão. Letra B. Entre os elementos que você listou, há mais elementos naturais ou culturais? Por quê? Vocês vão ver qual é a maioria, os elementos culturais ou naturais, e por quê? Tem mais elementos culturais, pois a imagem retrata uma paisagem urbana, ou há mais elementos naturais, pois a imagem retrata uma paisagem rural? Pausem o vídeo e façam essa questão. Agora vamos para a página 6. Na parte de cima da apostila de vocês, coloquem a data de hoje, dia 28/10/2020. Número 2. Utilize as palavras do quadro a seguir para completar as frases sobre o espaço urbano. Então, dentro desse quadro, nós temos as seguintes palavras: características, bairros, moradias, cidades, paisagens e serviços. Vocês vão usar todas essas 6 palavrinhas para completar as 3 frases abaixo. Vamos para a letra A. Existem cidades com maior concentração de pessoas e, por consequência, maior número de. É maior número de características, maior número de bairros, moradias, cidades, paisagens ou serviços. Vocês vão preencher as lacunas em branco. Maior número de e mais uma palavrinha. Letra B. As, vocês vão preencher com uma dessas palavras do quadro acima, são formadas por diferentes tal, compostos de moradias, comércios ou indústrias. O que será que são formadas por diferentes e são compostos de moradias? São várias moradias, tem vários comércios ou indústrias nesse lugar. E letra C. Cada cidade tem suas próprias, vocês vão preencher, e assim únicas. Pensem bem, façam de lápis para vocês poderem apagar, caso a frase não fique coesa. Pausem o vídeo e façam essas questões. Número 3. Observe as imagens a seguir e responda. A primeira imagem é da cidade de Curitiba, no estado do Paraná. Como vocês podem observar, Curitiba é uma cidade grande, possui muitos prédios, muitas ruas, muitas pessoas, muitos carros. É uma cidade grande mesmo. E ao lado tem a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Ouro Preto é uma cidade histórica, então a maioria das casas que tem lá são casas muito antigas, que foram talvez reformadas, mas que estão tombadas por ser um patrimônio cultural dessa cidade. Vocês vão responder com base nessas 2 imagens,
as próximas questões. Letra A. Qual dessas cidades tem o maior número de habitantes? Por quê? Vocês vão observar as duas cidades, ver a quantidade de moradias que cada uma tem. A cidade que tem mais moradias quer dizer que tem mais habitantes. Vocês vão responder qual que é a cidade e por que ela tem um maior número de habitantes. Pausem o vídeo e façam essa questão. Letra B. Em que cidade os elementos naturais são mais presentes? Lembrando que os elementos naturais são os elementos que não foram modificados pelo homem, ou seja, é a natureza. Então, qual cidade tem mais natureza? Vocês vão observar as duas e vão colocar qual cidade os elementos naturais são mais presentes. Pausem o vídeo e façam a questão B. Vamos para a página 7 da apostila. Não esqueçam de colocar a data de hoje, dia 28/10/2020. Vida na cidade. O modo de vida das pessoas que habitam o espaço urbano é diferente do estilo de vida das pessoas que moram no espaço rural e pode variar dependendo do tamanho da cidade. Veja o que diz essa criança sobre o modo de viver da cidade onde ela mora. Olá, eu me chamo Alexandre, moro em uma cidade grande. A vida por aqui é bem agitada. Há muitas pessoas que trabalham de dia e também à noite. Onde moro, há muitas opções de lazer, como cinemas, parques, shopping centers, museus, teatros, estádios de futebol, entre outros lugares. Agora a prof quer saber de vocês. Coloquem aqui nos comentários do vídeo como é a vida de vocês na cidade de Penha. Vocês praticam muitas atividades durante a semana? E nos finais de semana, o que vocês costumam fazer? Pausem o vídeo e respondam aqui nos comentários que a prof quer saber. Vamos para as atividades agora. Número 1. Crie uma legenda para cada uma das imagens, de acordo com o modo de vida da cidade. Aqui vocês vão fazer uma frase que representa essas imagens. A primeira imagem representa uma cidade movimentada de pessoas, veículos e comércios. E a segunda imagem representa uma das muitas opções de lazer que se encontram nas cidades grandes, como o cinema. Façam uma frase que representam cada uma das imagens e escrevam nessas linhas. Pausem o vídeo e façam essa questão agora. Número 2. No material de apoio, há uma atividade sobre os espaços de lazer de uma cidade. Vamos ver o material? Na parte de cima do material de apoio, coloquem a data de hoje, dia 28/10/2020. Esse material vocês não precisam arrancar a página, pode deixar onde ele está. Número 1. Recorte as ilustrações que representam opções de lazer que você pode encontrar na sua cidade e cole-as no quadro a seguir. Nós temos várias opções de lazer. Vocês vão observar cada uma e ver quais delas podemos encontrar na cidade de Penha. Nós temos um campo de futebol, temos cinema, temos praças, temos clubes com piscina, temos praia, temos um teatro, temos uma beira-rio com espaço de ciclovia, temos sorveteria e temos shopping. Pensem bem e se tiverem alguma dúvida quanto às opções de lazer que temos em Penha, perguntem para algum adulto que more com vocês. Vocês vão recortar essa parte do material e vão colar nesse quadrinho quais são as opções de lazer que possuem na Penha. Que não tem, vocês podem descartar. Pausem o vídeo e façam essa questão agora. Número 2. Desenhe você e sua família em uma atividade de lazer em sua cidade. Qual atividade de lazer temos em Penha que vocês mais gostam?
Desenhe você e sua família nesse espaço, lembrando que não pode usar canetinha, somente lápis de escrever e lápis de cor. Caprichem! Pausem o vídeo e façam essa questão agora, meus amores. Turminha, por hoje era isso. Ao finalizarem as atividades, me enviem uma foto das páginas da apostila que trabalhamos hoje, bem nítidas. A chamada da aula será feita nos comentários dos vídeos, por isso não esqueçam de colocar o nome completo de vocês nos comentários. E deem um like no vídeo da prof se gostaram dessa nossa aula de hoje. Nossa próxima aula será na sexta-feira, continuando com a disciplina de Geografia. Aguardem o próximo vídeo da prof. Um beijão no coração de vocês e até a próxima, meus amores. Tchau!